Olá, você que está nos assistindo para mais esta transmissão das exposições sobre fundamentos reformados. Nós estamos agora numa segunda etapa. Vimos na primeira etapa os 5 solas, trazidos ali no primeiro momento da Reforma Protestante. E agora nessa segunda etapa estamos observando 5 pontos do calvinismo, aonde foi ali no Sínodo de Dort trazido uma reflexão ou um retorno a alguns conceitos, visto que algumas heresias ou algumas posições contrárias às Escrituras estavam sendo aceitas, e por isso então houve a necessidade de olhar para as Escrituras novamente e se posicionar diante de algumas doutrinas e alguns conceitos bíblicos. Vimos a semana passada com o reverendo Marcelo sobre a depravação total, e hoje nós vamos ver sobre eleição incondicional. O que seria isso e por que houve esse debate em cima da questão da eleição, predestinação, e essa questão que a Bíblia nos revela, e a Bíblia nos traz este conceito, e nós não podemos fugir então daquilo que a palavra de Deus nos ensina, mesmo sendo um assunto tão diverso, tão difícil. E espero aqui nesta noite poder trazer a todos que nos assistem um entendimento sobre o que aconteceu naquele momento, para que ninguém fugisse então das Escrituras e o que elas nos afirmam sobre essa questão da eleição. E mais ainda, não só a questão da eleição, mas ela como incondicional, ou seja, que nós não temos condições de nos eleger, de nos salvar, mas por que então Deus nos elegeu de uma forma incondicional, e que a Bíblia vai trazer em vários momentos, seja nos livros históricos, seja nos livros proféticos, seja nas cartas de Paulo, ou até nos evangelhos, como Jesus mesmo vai nos mostrar, este conceito que fica muito claro em muitos textos das Escrituras. Quero começar aqui mostrando um pouco do que aconteceu depois do tempo apostólico, na questão histórica, como este assunto veio a se desenvolver até chegar então ao momento em que ali em 1618, no Sínodo de Dort, eles vão retornar ao conceito original das Escrituras. Agostinho, no ano de 354 a 430, já dizia ou já afirmava a questão da predestinação, dizendo que Cristo morreu pelos que são de antemão eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, como a Bíblia mesmo vai nos mostrar esta informação. E durante o período então da era cristã, depois dos apóstolos, depois da patrística, veio então a Idade Média, aonde este conceito foi se perdendo, e a ideia de que nós somos salvos pelas obras, que a Igreja Católica então foi assumindo, se perdeu. E aí a ideia de eleição caiu no conceito de uma presciência de Deus, de que Deus então ele sabia quem seria os eleitos, mas ele não interferia na eleição. Ele sabia quem seria estes que aceitariam Jesus pela fé. E este conceito caiu, então, na Idade Média, entre os papas, entre os bispos, e foi algo que se perdeu quanto ao que as Escrituras ensinam. E então, nós observamos que a Igreja de Roma vai adotar uma soteriologia semi-pelagiana,
focando na salvação por obras e se distanciando da Bíblia, né, na doutrina da eleição. Esse semi-pelagianismo indica que as pessoas aceitavam a eleição pela presciência de Deus, porém, eles acreditavam que o homem tinha ação nesta salvação, que Deus já sabia que o homem ia aceitar. E, então, nos 5 pontos, nesse ponto, eleição incondicional, vai nos ensinar claramente que o homem não se salva, que o homem não tem uma ação sobre sua eleição diante de Deus. No século IX, teve um monge alemão, chamado, né, de Gottschalk, né? Ele foi considerado como o Marte da predestinação. E interessante que na história deste homem, né, deste monge, ele, baseado nos registros de Agostinho e convencido e observando as Escrituras, olhando para os ensinos de Agostinho e olhando para as Escrituras, ele se convenceu e ele começou agora a pregar sobre a soberania de Deus na salvação. E ele foi um relutante em afirmar que Deus salvava soberanamente, independente da ação do homem. E então, ali, ele começa a ir para vários lugares, ele viaja para a Itália, ele vai para Balcãs, ele vai para a Bulgária e muitos outros lugares, reafirmando a soberania de Deus na salvação. E praticamente se tornou um andarilho solitário, porque os homens não estavam aceitando, ou os bispos e os papas naquele momento, não estavam aceitando a sua pregação e a sua ideia de que a soberania de Deus, então, só ela pode salvar e nenhuma outra obra humana pode trazer isso ao homem. Quando então ele foi intimado para estar no Sínodo de Mainz, ali na França, em 1848, e ali ele reafirmou diante do rei e do clero, né, a sua posição e professou a sua crença na soberania de Deus na salvação e ainda reclamou diante daqueles homens, daquelas autoridades ali presentes, a fidelidade às Escrituras e disse que pregava nada mais, nada menos do que aquilo que Agostinho ensinou e chamando todos a olharem para as Escrituras nesse sentido. Ele, em sua defesa diante do sínodo, ele não só confirmou a doutrina da predestinação, como também insistiu naquele momento que Cristo morreu na cruz do Calvário pelos eleitos somente. E isso trouxe uma complicação muito grande para Gottschalk ali naquele momento, naquele monge alemão que foi levado de volta para a sua cidade, foi tirado dele, então, o sacerdócio, ele foi preso, ele foi condenado, né, e ele compareceu, então, no sínodo de Chiers para mostrar ali, então, a sua defesa. E naquele momento, então, o bispo Hickmar, né, que era o bispo primaz ali naquele sínodo, naquele momento, então manda prendê-lo, acusado de heresia, né, neste conceito. E então ele foi deposto do seu sacerdócio, né, saiu ali do monastério, ficou preso no monastério, teve seus livros queimados ali por causa da sua posição, foi enclausurado neste lugar, né, e açoitado publicamente. E durante 20 anos ele ficou na prisão por causa desta doutrina. E então, com 62 anos de idade, ele vem a morrer, né? E interessante que nos registros históricos deste monge alemão, né, esse homem de Deus que sustentou firmemente esta doutrina da predestinação, dizem lá que Hickmar, né, o bispo, açoitou
tanto este monge que ele estava quase morrendo na prisão, e mesmo morrendo ali, ele continuou firme, defendendo a soberania de Deus na eleição. E depois de 20 anos veio a falecer ali preso, né? E então ele nunca deixou de defender a soberania de Deus, de salvar em Cristo apenas aqueles que foram destinados à vida eterna. Quando nós chegamos agora em 1550, 1560, nós vemos Calvino reafirmando tudo aquilo que Agostinho já havia falado no ano 300, no ano 400, e ele também insiste na questão da predestinação, e ele diz que a semente da palavra de Deus acha raízes e frutifica unicamente naqueles em quem o Senhor, por sua eterna eleição, predestinou para serem filhos e herdeiros do reino celestial. Ali na sua breve instituição cristã, ele traz esta informação. Nas Institutas, ele vai falar sobre predestinação no livro 4, né, onde, no último momento dos seus escritos, ele coloca esta afirmação sobre predestinação e eleição. E algo que traz ali, então, depois disso, algumas mudanças ali no meio cristão naqueles momentos. E várias confissões de fé, então, são influenciadas pelas ideias de Calvino, pelas suas institutas, pelo seu posicionamento doutrinário, e várias confissões em vários lugares, então, vão reafirmar a predestinação. Em 1560, a confissão escocesa, no capítulo 8, vai dizer que o mesmo eterno Deus e Pai, que somente pela graça nos escolheu em seu Filho, Jesus Cristo, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, designou para ser nosso chefe, nosso irmão, nosso pastor e grande bispo de nossas almas, antes da fundação do mundo. Em 1561 a 1566, a confissão helvética ali na Suíça, também influenciada pelos registros de Calvino, vai dizer: Deus nos elegeu pela graça. Deus, desde a eternidade, livremente e motivado apenas pela sua graça, sem qualquer respeito humano, predestinou ou elegeu os santos que Ele quer salvar em Cristo Jesus. A confissão de fé anglicana, ali em Londres, no capítulo 17, em 1563, vai também nos ensinar que a predestinação à vida é o eterno propósito de Deus antes de lançados os fundamentos do mundo. Ele tem constantemente decretado por seu conselho a nós oculto, livrar da maldição e condenação os que elegeu em Cristo de entre todos os homens. A nossa confissão também de fé de Westminster, na Inglaterra, ali no seu capítulo 3, ela vai dizer: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o conselho secreto e o beneplácito da sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que estão predestinados para a vida. E também na confissão de fé batista, em 1689, ali em Londres, no capítulo 3, vai afirmar: pelo decreto e para manifestação da glória de Deus, alguns homens e alguns anjos são predestinados ou preordenados para a vida eterna através de Jesus Cristo.
O que nós vemos aqui é que as ideias de Agostinho vieram não só de Agostinho, mas Agostinho, baseado nas Escrituras e nos registros paulinos, vai trazer esta afirmação que vai ser sustentada e vai ser preservada ao longo dos séculos e chegando até Calvino, que vai sustentar esta afirmação e vai influenciar em vários lugares. Veja aí, né? Escócia, Suíça, Londres, vários lugares vão ser influenciados pelos registros de Calvino. E aqui então, esta afirmação sobre predestinação, sobre eleição incondicional, de que só Deus elege, independente da ação humana, vai ficar então em evidência naquele momento. Porém, depois da morte de Calvino, nós temos aí então um homem chamado Jacó Arminius, né, que viveu após Calvino e então influenciado por alguns registros ou por alguns homens e também o mesmo confronto que Agostinho vai ter ali com Pelágio no ano 300, no ano 400, agora Jacó Armínio, influenciado por Pelágio e por Erasmo, ele vai trazer que a salvação não é incondicional, pelo contrário, a eleição é condicional, ou seja, Deus, ele entendia que Deus sabia quem iria se arrepender e pela fé aceitaria Jesus, mas que o arrependimento e a fé são obras do homem e não de Deus. E isso então vai provocar ali, naquele momento, algo que vai trazer um confronto de ideias, né, e de posicionamentos doutrinários. E ele então cria esta base da eleição, é a presciência de Deus, isto é, Deus escolheu aqueles que ele sabia que receberiam Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. E as ideias soteriológicas, e que fique bem claro nas ideias aqui do que nós estamos dizendo, quando Armínio então vai trazer à tona a ideia do livre-arbítrio, nós estamos falando do livre-arbítrio aqui para a salvação, não o livre-arbítrio nas escolhas que nós fazemos do dia a dia, mas o livre-arbítrio para ser salvo, para ter a vida eterna. E Armínio entendia então que para se salvar era necessário, né, ir em busca de Deus, através do arrependimento e da fé. Este ponto então vai ser reafirmado por ele soteriologicamente, né, sobre a salvação, e aonde vai dar a origem então ao arminianismo, né, como chamado até hoje. E para este conceito, para esta ideologia, surgiu então vários adeptos, né, vários seguidores, os seus alunos, pois ele era professor também de um seminário, né, e ali os seus alunos e vários outros vão então aderir à ideia de Armínio, e eles então vão redigir um documento pedindo para que o Estado da Holanda seja refeito na sua confissão. Então, eles pedem para que a confissão belga e a confissão de Heidelberg sejam, então, substituídos pelos ensinos de Armínio. Eles querem, então, que isso seja mudado. Este documento que eles enviam para a mudança destes catecismos, né, o belga e de Heidelberg, é chamado de remonstrância ou protesto, né, e este documento é levado ali para ser avaliado, analisado, e uma possível mudança de que a eleição não é incondicional, mas ela é condicional, né? Porém, né, Armínio estava sendo influenciado por ideias de Pelágio, que foi um dos que confrontaram Agostinho, e por Erasmo, né, de Roterdã, que também não se posicionava ali junto com Lutero. Eles tiveram ali alguns embates, ainda que Lutero tivesse ali um certo apreço, né, e gostava ali de Erasmo,
quando pediu para que Erasmo se posicionasse, Erasmo não se posicionou. Ele entendia que ele precisava ser livre de qualquer decisão, e ele não se posicionou nem para um lado nem para o outro, o que fez Lutero então se afastar de Erasmo. E Armínio está influenciado por essas ideias de liberdade que Erasmo trazia. E ali então ele vai dizer muito sobre a livre vontade do homem, e que a eleição então é condicionada. Ela é condicionada à vontade do homem e não de Deus. Deus não interfere disso. Então, em 1618, ali no Sínodo Nacional da Igreja, reunida ali na cidade de Dort, eles examinam esses documentos de Armínio, né, e à luz das Escrituras e do que eles já entendem sobre a confissão, eles vão então, depois de 154 reuniões, que começaram ali em novembro, né, e vai se estender até maio do próximo ano, né, de 1618, 1617 e 618, né, eles vão então trazer estes 5 pontos do arminianismo, né, aonde eles vão tratar sobre estas questões, que os 5 pontos do calvinismo são então uma contrapartida dos 5 pontos levantados pelos arminianos naquele momento, aqueles que seguiam Armínio. E na questão de eleição condicional, quando eles trazem ali que a eleição é condicional e os seus argumentos, o Sínodo de Dort então vai trazer alguns artigos baseados nas Escrituras de que o seu posicionamento não é bíblico, e por isso então eles vão considerar essas declarações heréticas, heresias, né? E aqui alguns artigos que eles trouxeram ali naquele momento. O artigo 1 diz que todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo da maldição de Deus e são condenados à morte eterna. Por isso, ninguém teria sido injustiçado se ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e sob a maldição e decidido condená-las por causa do seu pecado. E de acordo com as palavras dos apóstolos, para que se calasse toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, Romanos 3, 19, 23 e Romanos 6, 23. No artigo 2, eles disseram: mas nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 4, 9 e João 3, 16. O artigo 3, para que os homens sejam conduzidos à fé, Deus envia em sua misericórdia mensageiros dessa alegre boa nova a quem, e quando Ele quer, pelo ministério deles, os homens são chamados ao arrependimento e à fé no Cristo crucificado, diferente do que Armínio prescrevia. No artigo 4, eles vão então afirmar: a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creram no Evangelho, um ponto que Agostinho sempre afirmava sobre a dupla predestinação. Que dupla predestinação é essa? Deus predestina alguns para a eleição e outros para a reprovação. Era esse o ponto de Agostinho. E aqui eles mantêm esta afirmação de que Deus permanece, a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creram no Evangelho. Mas aqueles que aceitam e abraçam a Jesus o Salvador como uma fé verdadeira e viva, são redimidos por Ele da ira de Deus e da perdição, e presenteados com a vida eterna. João 3,36 e Marcos 16,16. O artigo 5º, em Deus não está de forma alguma a causa ou a culpa desta incredulidade.
O homem tem essa culpa, assim como a de todos os demais pecados. Mas a fé em Jesus Cristo e também a salvação por meio dele são dons gratuitos de Deus, como nós lemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. No artigo 6º, eles disseram: Deus nesta vida concede a fé, e alguns enquanto não concede a outros. Isto procede do eterno decreto de Deus. E depois, mais para frente, nós veremos essa questão dos eternos decretos de Deus, como nós devemos nos posicionar diante desses decretos. E ali então, porque as Escrituras dizem que Ele faz estas coisas conhecidas desde séculos, e que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, como Atos 15, 18 e Efésios 1, 11 nos mostra. De acordo com este decreto, Ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por duros que sejam, e os inclina a crer. Tudo obra de Deus. No artigo 7º, eles colocaram assim: esta eleição é um imutável propósito de Deus, pelo qual Ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação, por graça pura. Estas são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito de sua vontade, dentre todo o gênero humano decaído, por sua própria culpa de suas integridades originais para o pecado e a perdição. E os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, mas envolvidos na mesma miséria. Deus colocou todos no mesmo nível e escolheu alguns para a salvação, pois todos, com misericórdia, então Ele agracia a alguns, porque todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, como Romanos 3, Paulo vai nos dizer: não há um justo sequer, lembrando do Salmo 14, não há um justo sequer na terra, debaixo dos céus. Não há ninguém que busque a Deus por causa do pecado, ou seja, Deus deve vir ao homem e salvá-lo. Artigo 9º, esta eleição não é baseada em fé prevista, em obediência de fé, santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. E ao contrário disso, esta eleição é para a fé, a santidade, etc. Ou seja, a eleição, ela nos leva ao arrependimento, à fé, e não a fé nos leva à eleição. Este era o ponto que diferenciava Calvino de Armínio. Eleição, portanto, que é a fonte de todos os bens, da salvação, e finalmente tem a própria vida eterna como seu fruto. O artigo 10, a causa desta eleição graciosa e somente o bom propósito de Deus, este bom propósito não consiste no fato de que, dentre todas as condições possíveis, Deus tem escolhido certas qualidades ou ações dos homens como condição para a salvação. Se fosse assim, então a salvação seria pelas obras. Mas este bom propósito consiste no fato de que Deus adotou certas pessoas dentre a multidão inteira de pecadores para ser sua propriedade. Vemos isso no Velho Testamento, quando dentre muitas nações Deus escolhe uma. E Abraão estava ali em Ur dos Caldeus, ali quietinho. Não foi ele que buscou Deus, foi Deus que foi lá e chamou para ele sair da sua terra, da sua parentela e ir para onde Deus Deus queria colocá-lo. Não foi o homem que foi até Deus, foi Deus que foi até o homem. Artigo 11, como Deus é supremamente sábio, imutável, onisciente e todo-poderoso, assim sua eleição não pode ser cancelada e depois renovada, nem alterada, revogada ou anulada. Nem mesmo podem os eleitos ser, então, rejeitados ou o número deles ser diminuídos. Esta é uma confiança e uma esperança que os eleitos têm, de que eles não vão ser
destituídos, uma vez eleitos, né? Uma vez salvos, salvos para sempre, pois Deus não muda. Artigo 13, a consciência e a certeza desta eleição daria aos filhos de Deus maior motivo para se humilharem perante Ele, para adorarem a profundidade de sua misericórdia, para se purificarem e para amarem ardentemente aquele que primeiro tanto nos amou, como a Bíblia mesmo nos revela, Ele nos amou primeiro. Contudo, não é absolutamente verdade que esta doutrina da eleição e a reflexão sobre a mesma os façam relaxar na sua observação dos mandamentos de Deus ou rendam segurança falsa. Pelo contrário, a eleição, aqueles que são eleitos, farão tudo aquilo que Deus espera. O artigo 15, e por último, nós temos aqui que a Escritura Sagrada mostra e recomenda a nós esta graça eterna e imerecida sobre nossa eleição, especialmente quando, além disso, testifica que nem todos os homens são eleitos. Alguns, pois, são preteridos na eleição eterna de Deus. De acordo com o seu soberano, justo, irrepreensível e imutável bom propósito, Deus decidiu deixá-los na miséria comum em que se lançaram por sua própria culpa, não lhes concedendo a fé salvadora e a graça de conversão. E isso nós vemos nos registros de Paulo, quando ele vai nos afirmar sobre vasos de honra e vasos de desonra ali em Timóteo. Ele também em Romanos 9 diz que ele vai ser misericordioso com quem ele quer. E nós não podemos então dizer que Deus, pela sua presciência, sabia e que é o homem então que escolhe ser salvo. E o Sínodo de Dort, então, nessa questão de eleição condicional, rejeitou a posição de Armínio naquele momento. O que está acontecendo aqui então nessas duas posições? Enquanto Calvino via, ele tinha um olhar para Deus, então que Deus é soberano e Ele escolhe os seus eleitos, a quem Ele quer salvar, Armínio estava numa posição contrária, olhando para o homem, que o homem tem livre-arbítrio e ele escolhe se quer ser salvo ou não. Então a posição aqui difere na questão da visão, e isso trouxe ali essa controvérsia e a necessidade então de se voltar para as Escrituras e observar o que ela no todo quer nos ensinar. Adão Carlos Nascimento, pastor da Igreja Presbiteriana de Campinas, no seu livro 5 Pontos do Calvinismo, ele vai trazer que a doutrina da eleição incondicional está baseada na Bíblia toda e não em alguns versículos isolados. Talvez esse foi o grande problema ali de Pelágio, Erasmo e Armínio, de olhar para textos isolados das Escrituras e não olhar para as Escrituras como um todo, olhar para a Bíblia como um todo e observar esse versículo a partir da Bíblia toda, que esse é a nossa posição de interpretação da Bíblia. Olhar para o ponto, olhando para o todo. E isso trouxe, de certa forma, esses conceitos ou doutrinas que o Sínodo de Dort não aceitou, então, aquele documento levado ali naquele momento. Reverendo Adão ainda vai dizer, para os calvinistas, a fé e o arrependimento, que foram os 2 pontos levantados por Armínio, não são condição. Pelo contrário, eles são resultado da eleição. Ou seja, Deus elege porque Deus elegeu. Eles vão se arrepender e vão ter fé, porque Deus vai dar a eles. O meio de Deus, então, ele é o resultado da eleição e o meio que Deus escolheu para aplicar a salvação aos eleitos. Este é o plano de redenção de Deus. Deus não elegeu porque antevê arrependimento e fé que o homem então vai ter como ação. Pelo contrário, ele produz arrependimento e fé porque elegeu.
Esse era o ponto de Calvino, diferente de Armínio. O arminiano, Paulo Anglada, outro pastor presbiteriano também, no seu livro Calvinismo, as Antigas Doutrinas da Graça, vai dizer que o arminianismo insiste em tributar ao nosso arrependimento e fé a condição para a eleição. E a explicação bíblica é o oposto, a eleição soberana de Deus que produz arrependimento e fé. Quando lemos Atos 13, 48, nós vemos ali o relato de que aqueles que haviam sido destinados para a salvação estavam então se arrependendo e crendo em Jesus. Aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Algo que muda totalmente o conceito da posição do arrependimento e fé na questão da eleição. E ele ainda vai dizer, qual então o lugar do arrependimento e fé na obra da redenção? Ele vai explicar isso no seu livro, há um lugar para o arrependimento e fé neste plano, nesse processo de Deus em salvar o homem. São o meio pelo qual Deus aplica a obra de redenção no coração dos seus eleitos. É assim que Deus faz, Ele elegeu e então agora aplica no coração dos homens o arrependimento que Paulo vai dizer em Coríntios, na carta aos Coríntios, e fé nos corações. Ele que vai produzir isto, pois o homem estava morto nos seus delitos e pecados, como Efésios 2:1 nos ensina. Como alguém morto pode então responder, pode então vir até Deus se ele está morto nos seus delitos e pecados? E o texto ali no versículo 4 de Efésios 2 vai dizer que Ele então dá vida, mas Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Ele que vai fazer, Ele vai realizar. Deus é quem faz essa obra no homem. Kuyper, no seu livro Evangelização Teocêntrica, ele vai dizer algo que é muito importante para a questão da eleição incondicional. E eu queria aqui encerrar com essa posição para o nosso entendimento aqui. E quanto à eleição incondicional, ele vai dizer, quando tratamos de quem será salvo, estamos tocando na secreta vontade de Deus. E, portanto, devemos lembrar que estamos lidando com um profundo mistério, que estamos em terra santa, onde os anjos temem pisar, que o homem infinito não pode nem começar a compreender o Deus infinito, e que, portanto, temos que ser sóbrios, evitando escrupulosamente qualquer especulação humana e apoiando-nos estritamente na segura palavra de Deus. Como seria mais correto, como seria mais sensato, mais sábio, se Armínio ali naquele momento, não influenciado por humanistas daquele tempo, por pessoas que estavam pensando antropologicamente, pensando mais no homem do que nas Escrituras, e se ele tivesse pensado dessa maneira, de ficar só com as Escrituras, ele então não teria chegado a esta questão e então os seus alunos não teriam conduzido aquele documento, confrontando ou pedindo para mudar este conceito de eleição incondicional para uma eleição condicional, aonde o homem é que vai até Deus. Então, meu querido, nós cremos, a partir dos registros bíblicos que influenciaram Agostinho, que influenciaram Gottheim ali no século IX, que influenciaram Lutero, quando levantando as doutrinas ali da justificação, que influenciaram Calvino, que também influenciou várias confissões de fé naquele momento. Essa é a nossa posição até hoje. Como igreja reformada, nós cremos na eleição incondicional
de Deus. Se somos salvos porque Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. E então, porque Ele nos escolheu, o homem salvo por Deus, a quem Ele escolheu, vai então se arrepender dos seus pecados, vai então ter fé em Cristo Jesus, vai aceitar pela fé aquilo que Deus tem trazido em sua palavra. E quero até aqui estimular os irmãos a lerem este livro de Paulo Anglada, os 5 pontos, Calvinismo, as antigas doutrinas da graça, para que os irmãos vejam ali, porque ele coloca alguns argumentos que algumas pessoas dizem: se somos eleitos, então para que evangelizar? Se somos eleitos, isso é injustiça de Deus. São 2 pontos levantados nesta questão da eleição incondicional, de que se Deus então elegeu e o homem não interfere nessa eleição, então para que evangelizar? E isso é injusto da parte de Deus, e Ele vai trazer ali respostas que vão trazer ali a nossa rendição diante das Escrituras, de que a eleição incondicional não anula o nosso compromisso com o evangelismo. A eleição incondicional não vai nos fazer pensar que Deus é injusto, porque na verdade todos pecaram. Não há nenhum justo sequer. Ou seja, há injustiça da parte de Deus, dele ser misericordioso com alguns, sendo que todos estavam condenados por causa dos seus pecados? Não, Deus não é injusto em eleger alguns, porque todos estavam condenados. Isto é graça, isso é misericórdia de Deus sobre aqueles que foram eleitos. E os eleitos também não, de forma nenhuma, tem como chegar diante de outro e dizer que, nossa, eu sou um eleito, sou melhor que você. Não, como nós vimos ali nos artigos do Sínodo de Dort, relacionados à eleição, nós vemos ali que todos nós somos miseráveis, que nós não merecíamos esta graça. A eleição só nos faz sermos mais humildes, a eleição só nos faz sermos mais compromissados com o Senhor, mais submissos, mais obedientes a Ele, porque aqueles que reconhecem que são eleitos, entendem que só foram eleitos pela graça do Senhor. Eu espero que você tenha compreendido este ponto, esse segundo ponto, da tulip, a eleição incondicional, aonde, se nós hoje temos fé em Cristo Jesus, se nós hoje nos arrependemos dos nossos pecados, foi porque Deus nos elegeu em Cristo Jesus, nosso Salvador. Que Deus te abençoe e que este conhecimento, esse entendimento sobre o que aconteceu na Reforma Protestante e que nós hoje mantemos ainda vivo essa doutrina em nossos dias, em nossas igrejas, venha trazer a você também este compreendimento de como funciona, ou de como o ensino bíblico nos revela estas verdades. Que Deus te abençoe.